Pessoal, deixa eu dar uma boa para vocês. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa casa aqui. Hoje nós estamos com um convidado aqui especial, o Marco vai falar aqui sobre o Consolador Prometido. Vai falar para nós, estamos transmitindo aqui pelo YouTube, tá? Depois quem quiser acessar, o pessoal vai estar ouvindo aí conosco também. Boa noite a todos. E rogar a Jesus que continua abençoando o seu trabalho, de trazer essas lições e divulgar o Espiritismo para todos. E sabe quanto isso é importante. Vou convidar de hoje, convido também aqui, depois eu vou verificar aí como é que está o áudio, tá, pessoal? Em casa. Convidar todos nós, inclusive quem está online, todos nós possamos nos concentrar agora para fazer a prece juntos. Que nós possamos, na noite de hoje, todos nós, agradecermos a Deus pela oportunidade da nossa encarnação, por todas as bênçãos que nos são concedidas. Ao nosso Senhor Jesus, rogamos pela sua luz na noite de hoje, neste estudo, que nós possamos aclarar os nossos entendimentos e que juntos, em concentração, possamos emitir uma vibração positiva, que essa vibração possa chegar a todas as pessoas que estão aqui no entorno dessa casa, que estão nos seus lares nesse momento, as pessoas encarnadas ou desencarnadas, que estejam em aflição, que possam estar sentindo dores, angústia, tristeza. Essa vibração chegue a essas pessoas, trazendo bom ânimo, fé, cura. Ela possa chegar a todos os pontos da Terra, que a espiritualidade possa conduzir essa nossa vibração que mais necessita. Agradecemos aos mentores desta casa por estarem sempre conosco nessas tarefas. Rogamos a Jesus que ilumine os nossos caminhos, os nossos passos, hoje e sempre. Que esta casa ela possa irradiar luz a todas as pessoas que aqui entram, renovando a sua fé, nos dando forças para desenvolver novas tarefas. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Assim seja. Então, pessoal, eu queria passar a palavra para o Marco, então. Estamos aqui à disposição, se precisar. Mais uma vez, obrigado. Nós agradecemos. Boa noite a todos. Meu nome é Marco Paulo. Sou estudioso do Espiritismo já tem um tempinho e ainda um aprendiz incipiente do Evangelho de Jesus, né? Agradecemos pelo convite. É sempre uma alegria imensa nós vermos uma casa tão bem estruturada, com tanto trabalho, tão fecunda. O Chico sempre dizia que o Centro Espírita é uma colmeia.
de trabalho, de produção dos frutos do Evangelho, e a gente não consegue nem dimensionar a importância de uma célula onde congregam pessoas na linha daquilo que Jesus ensinou, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, lá eu também estarei. E não importa a denominação religiosa, não. Pode ser evangélica, católica, e a espírita também tem o seu lugar, né? O espiritismo não faz acepção de religiões. Isso é algo que a gente confunde muito. Um dia, quem tiver interesse de entender a cabeça do Kardec a respeito disso, leia o livro Viagem Espírita. E é uma série de discursos que o Kardec faz passeando pelos centros espíritas da França. E ele mostrava isso, né? Que na equipe dele, nas pessoas que participavam dos estudos com ele, ele contava com pessoas de todas as religiões. E ele dizia assim: se o espiritismo te transformar num católico melhor, se o espiritismo te transformar num muçulmano melhor e te abrir mais horizontes de compreensão, ele cumpriu o seu papel. O espiritismo é muito diferente, ele é muito mal compreendido. Daí a importância do estudo que a gente vai trazer aqui hoje. Esse tema que nós vamos falar do Consolador Prometido. Nós vamos tratar das fases da missão de Jesus no planeta. Jesus que é o Messias, o Mashiach, como dizem os judeus. Bom, como será que está essa missão do Cristo na Terra, né? Vocês já pararam para pensar que ela tem fases? Uma vez, um jovem virou para um palestrante do interior aí de Minas, um palestrante muito querido nosso, e falou com ele assim: olha, ô fulano, eu dou uma semana eu fiz um trato com Deus, eu dou uma semana para ele consertar o mundo. Se ele não consertar o mundo em uma semana, eu estou de mal dele, eu não vou saber dele mais, não vou acreditar nele mais. Então eu fiquei meditando lá na minha casa durante dias e fiz esse trato com ele. Aí esse estudioso riu, né, e falou assim: olha, meu filho, você vai ter que sentar e esperar, porque a transformação do mundo, ela não vem num passo de mágica, ela vem através de nós. A transformação é através de cada individualidade, onde nós somos células e cada célula unida forma um organismo. Então a gente tem que mudar a célula para depois essa alteração resultar numa alteração coletiva. E toda a missão de Jesus no planeta tem a ver com isso. É uma missão paulatina, uma alteração gradativa, que vai aos poucos renovando o panorama do planeta. Muitos judeus não aceitam a vinda de Jesus como Messias, porque exatamente eles se iludem com relação à atuação de Jesus, de como seria a atuação desse grande enviado no nosso planeta. Eles supõem que, quando o Messias vier, a transformação vai ser imediata, como se fosse assim, um miojo instantâneo, né? E muda a esfera e o horizonte do planeta de uma vez por todas. E o próprio Cristo mostra isso para a gente, que não é assim que funciona. E a gente vai ver que a missão dele na Terra tem etapas. E nós estamos na terceira, a gente está entrando na terceira etapa da missão de Jesus no planeta. Então é sobre isso que a gente vai estudar hoje. Então, vamos começar, né? Vamos falar da importância e da relevância desse tema. Eu participei de uma casa espírita, tem até pessoas aqui que já foram lá. A gente começou um trabalho que rendeu muitos frutos em Belo Horizonte, que é o seguinte: a gente fazia um ciclo de estudos, onde a primeira reunião de todas as pessoas que chegavam na casa era participar de uma salinha onde a gente tratava do tema o que é o Espiritismo. O que a gente vai fazer aqui hoje, em síntese, é isso: é entender o que é o Espiritismo, porque tem relação com esse tema nosso, que é o Consolador Prometido. É impressionante como que as pessoas aí, no senso comum e nas ruas, não têm a menor ideia do que é o Espiritismo. É algo assim, de estarrecer mesmo. E quando a mídia, por exemplo, vai tratar do tema, ela arranha superficialmente as especificidades, o conteúdo, a essência do Espiritismo, e não permite as pessoas entenderem o que é o Espiritismo de fato. Então tem muita confusão na mentalidade geral a respeito do que, afinal de contas, é o Espiritismo. Para que ele serve, qual que é a sua essência, qual que é a sua missão,
por que ele veio, quando que ele veio, né? É impressionante. Muitas vezes a gente assiste programas aí, jornais, né, programas de debates, eles chamam religiosos, quando chamam o espírito, eles convidam pessoas que não sabem nada do espiritismo. A gente que é do meio espírita, a gente chora de rir. Ri e chora ao mesmo tempo, né? Porque a gente fala assim, gente, mas de onde que tirou essa pessoa? Ninguém no meio espírita conhece. Aí a pessoa começa a falar coisas que não tem nada a ver com o espiritismo, a gente já percebe que ela não teve a introdução mínima ali a respeito do tema e contamina a mentalidade geral, distorcendo a compreensão do que é o espiritismo. Então, a nossa missão aqui hoje é da gente sair daqui entendendo o básico, o núcleo central do que é o espiritismo, afinal de contas. O que significa isso? Qual que é a importância dele hoje para a humanidade? Esse tema está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Nós temos um capítulo. E um dos subtópicos é o Consolador Prometido. Né? Então, nesse livro aqui, que salvou o Evangelho para a humanidade, vocês não têm dimensão da importância desse livro aqui. Esse é o livro que resgatou Jesus Cristo para o planeta. E isso tem a ver com a missão do Espiritismo, vocês vão compreender a importância dele, né? Nesse trabalho do Kardec, compilando os ensinamentos dos Espíritos, ele vai explicar essa promessa de Jesus. Nós estamos falando de uma promessa. Jesus falou desse momento que a gente está vivendo hoje. As pessoas também não sabem disso. E Jesus trouxe um monte de previsões a respeito do chamado final dos tempos, que é o período que a gente está atravessando agora. Não tem nada a ver com catástrofe. O final dos tempos na cultura judaica tem a ver com renovação. O Olam Rabá, que é o mundo vindouro, que promove uma transformação na terra e nos céus, né? Ou seja, no plano terreno e no plano espiritual, como está lá, aliás, no capítulo 22 do Apocalipse, né? No finalzinho do Apocalipse ele mostra, então, haverá uma nova terra e novo céu, né? Uma transformação também aqui no plano terreno. Esse chamado mundo vindouro, que é o Olam Rabá que os judeus esperavam, tem tudo a ver com transformação. Mas eles sabiam também que antes de acontecer essa transformação, haveria um momento de tribulação. E o Kardec explica isso bem lá no livro A Gênese. A Gênese, os milagres e as previsões ou predições segundo o Espiritismo. O Kardec fala bem sobre isso. Ele fala que toda transformação ela é precedida de um certo terremoto, entre aspas, né? As bases, as estruturas que estão viciadas, elas têm que ruir para que você construa um edifício novo no lugar, né? Porque o processo evolutivo da humanidade, ele não é linear. Ele é um processo como é na nossa vida, de altos e baixos. A nossa evolução não é linear, né? Bonitinho ali no plano cartesiano. Tem momentos da nossa vida que a gente está numa fase um pouco menos produtiva. Tem outras fases da nossa vida que nós estamos melhores. A mesma coisa com a montanha-russa, que é a história aí, a dinâmica da humanidade. Mas a gente tem que entender, então, o que significa essa previsão do Cristo, né? E aqui já fica uma dica, para depois todo mundo ler o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque vocês vão aprofundar e vão consolidar tudo que a gente está conversando aqui hoje. Então, vamos lá. A partir do capítulo 13 do Evangelho de João, começa essa previsão de Jesus Cristo, né? Na Bíblia de Jerusalém, lá no versículo 31, capítulo 13, versículo 31, eles colocam o título assim, A Despedida. Jesus começa a se despedir dos apóstolos. E aí, é uma reunião em que ele fala um monte de coisa. É previsão atrás de previsão. Isso abrange os capítulos 13, 14, 15 e 16 do Evangelho de João. É só previsão, uma atrás da outra. Jesus senta com eles e abre o verbo, né? Ele fala um monte de coisas do futuro que eles poderiam esperar que iria acontecer. Entre essas previsões, e uma específica que a gente chama de uma promessa que Jesus faz para a humanidade, está a previsão da vinda desse Consolador. A gente vai entender daqui a pouco o que é, né? Bom, então começa o capítulo 13 lá, né? Um pouco antes da festa de Pessá, que é da Páscoa. Aqui eu peguei a tradução da Bíblia Judaica completa.
Yeshua é Jesus, né? Sabia que havia chegado o tempo em que passaria deste mundo para o Pai. Então, o capítulo 13 começa assim, olha, Jesus já estava sabendo e começa a avisar os apóstolos que estava na hora dele partir. E aí começa, né? Ele vai abrindo um monte de revelações. Esse tema está vinculado ao que os estudiosos da atualidade chamam de Jesus apocalíptico. Apocalipse é uma palavra que significa revelação. E é impressionante, as pessoas às vezes não sabem disso. Jesus trouxe um monte de revelações e previsões, que ele era um profeta também, no sentido mais específico da palavra. Ele trouxe um monte de previsões a respeito do futuro da humanidade. Você vai pegar profecias sobre o futuro lá em Mateus 24, que é o chamado sermão profético, que alguns chamam de mini-apocalipse. Olha só, não é só o livro do Apocalipse que traz previsões. Jesus também fala um monte de coisa sobre isso. Vocês vão pegar previsões sobre o final dos tempos lá em Mateus 13. Estou citando apenas alguns. Jesus vira e mexe, ele está falando sobre esse tema, né? Então são muitas e muitas previsões. A gente tem que entender quais são os conteúdos que os judeus já sabiam e que Jesus confirma e amplia sobre essa fase que a gente está vivendo agora. O Espiritismo está inserido nessa fase, vocês vão ver, né? São muitas questões interessantes. Agora, uma coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: a Bíblia, ela não é linear, não é como um texto dissertativo que você está escrevendo lá na redação do Enem, né? Fazendo uma redação de vestibular, aquela redação que tem início, meio e fim. Não. Os relatos do Evangelho são conversas. As pessoas estão conversando. Então, você já viu que numa conversa, a gente vai e volta num tema toda hora? Você fala de um tema, aí depois você fala de outra coisa, aí você vai e resgata aquele tema de novo, aí você volta num tema. Então, eu quero que vocês entendam que esse trecho que está lá no Evangelho de João, do capítulo 13 em diante, Jesus vai e volta em determinados assuntos com muita frequência, né? E aí, o que eu fiz? Eu selecionei uns trechinhos, para vocês entenderem a promessa do Consolador, e às vezes eu aglutinei eles por afinidade. Mesmo fora da ordem da sequência da Bíblia, eu coloquei alguns próximos, para vocês entenderem que são temas afins. Então, Jesus falava de um tema, depois ele falava de outro, voltava no tema de novo, ele aprofundava, abria, mas porque ele estava num diálogo, ele estava conversando ali com os apóstolos. Né? Deu para entender isso? Então, eu organizei aqui, vocês vão ver que, às vezes, o versículo muda de número, os capítulos, por quê? Porque eu organizei aqui, fiz uma sequência para a gente entender. Nesse trecho, que vai de João 13 até 16, nós temos 3 conteúdos centrais aqui. A chamada apostasia, isso é uma palavra grega que a gente não precisa ficar com medo, tá? Aliás, eu não gosto desses termos gregos, que eles são muito mal usados aí pela teologia dogmática, né? Mas eu estou trazendo para vocês um dia, se lerem algum livro, vocês já vão lembrar, olha, a gente já estudou sobre isso, né? É a previsão da apostasia. Jesus fala que viria uma grande traição, que ele seria traído pela humanidade. Seria uma traição gigantesca, ia durar anos, né? Então, olha que interessante. Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? Jesus já sabia que a humanidade trairia. A humanidade é aquela noiva lá do Apocalipse que estava sendo preparada para casar com ele. E que no Apocalipse vira prostituta, ela se prostitui. Aí no final do Apocalipse ela vira a noiva que se casa, finalmente casa. É o casamento final da humanidade. A mulher no Apocalipse é a humanidade inteira. É só uma alegoria. Né? Jesus já sabia que a humanidade trairia o ensinamento dele. Ou seja, que o que ele ensinou não ia pegar de cara. Ia demorar um tempo as coisas acontecerem no planeta. Né? Então, essa é a primeira linha que está lá nesse trecho do Evangelho. Depois, um período de ausência. E ele adverte, ele fala, olha, por conta desse afastamento que os homens vão promover do ensinamento, é como as escrituras antigas ensinam, a face de Deus vai se afastar. Né? A presença de Deus se afasta do planeta um pouquinho. Né? Não que Deus se afaste, é só uma alegoria também. Né? Por conta do distanciamento dos próprios homens. Então, seria um período de ausência do próprio ensinamento do Cristo no planeta. E depois haveria um outro período que é o da parousia, que é o do retorno. Jesus fala que
Depois que passasse essa fase de tribulação, ele voltaria. Tem muita gente esperando o retorno de Jesus na Terra, né? Tem gente, aliás, é o que você mais escuta hoje em dia, né? Jesus está voltando e tal, porque os tempos estão muito conturbados, né? Mas vocês vão entender o que é o retorno de Jesus. Não é o que o pessoal está imaginando, né? Está inserido nessas fases mais dilatadas aí da história e da previsão bíblica, né? Então, aqui é só preparando o caminho para essas promessas de Jesus ali, a partir do capítulo. E aí vem, então, começando, especificamente falando sobre a previsão do Consolador, né? Eu grifei aqui com algumas cores para destacar, porque cada corzinha é um assunto diferente, para a gente prestar bastante atenção, olha. Então, esse trecho está lá em João 14, versículo 14 a 17. Jesus diz assim, olha, se vocês me amam, aliás, aqui, deixa eu só explicar uma coisinha. Eu estou usando a tradução da Bíblia Judaica completa, que é a melhor tradução para esse tema, né? Porque eles resgatam ali os sentidos do que foi falado, né? Eles fazem uma transposição para o hebraico e depois eles sacam do hebraico o sentido mais presente, né? Aquele que efetivamente faz mais sentido, né? Então, é claro que se você pegar outra tradução, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é muito boa também, né? Que eu recomendo, não vai fazer tanta diferença assim, mas tem pontos chaves que quando você vai na tradução judaica, você vê que faz toda a diferença. Acrescenta mais, fica mais rico, né? Então, eu trouxe aqui a tradução nesses trechos aqui da Bíblia judaica completa. Então, vamos lá, olha. Se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará um outro conselheiro. Olha isso, vocês já tinham ouvido falar do conselheiro? Está na tradução judaica, tá vendo? Um outro conselheiro consolador. Outro. Eu vou pedir para Deus, e ele vai mandar para vocês um outro consolador. Semelhante a mim. Você já tinha visto isso também, Silas? Que era semelhante a ele? Pois é, isso aqui também é da tradução judaica completa, né? Semelhante a mim, que vai fazer vocês recordarem da minha pessoa. O Espírito da Verdade. O que é esse Espírito da Verdade? Nós vamos estudar. Todo mundo vai entender quem é ele. Para estar com vocês para sempre. Então, esse outro que virá, quando ele chegar para vocês, ele vai ficar com vocês para sempre. Ele não vai embora mais. O mundo não pode recebê-lo. Olha isso aqui. Gente, cada pontinho desse, eu vou voltar neles, tá? A gente vai comentar um por um. Você tem que entender o conteúdo da previsão e da promessa, né? Então, Jesus está falando assim, o mundo agora, lá naquela época, não tem condições de receber esse Consolador que virá no futuro. Beleza? Porque não vê nem o conhece. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. É a promessa da parousia, né? Do retorno. Vou voltar. Mas volta como? Ele mesmo já disse, olha, vai ser outro, né? Vai ser um consolador, vai ser semelhante a ele, virá com o nome de Espírito da Verdade. Vão guardando isso aí. Ótimo. Então vamos lá. Mais um pouco de tempo e o mundo não me verá mais. Olha o distanciamento. Ele está falando assim, olha, gente, vai passar um tempinho e o mundo já não vai me enxergar mais. Esse ver aqui também é em todos os sentidos. É ver no sentido de compreender, é ver no sentido de aplicar. São várias dimensões. Isso aqui nós estamos trazendo com base na cultura judaica, né? É o ver em sentido amplo. Por isso que Jesus às vezes falava assim, se você quiser ver o reino de novo, como ele fala para o Nicodemos, né? Nicodemos, se você quiser ver o reino do céu, você vai ter que nascer de novo. Quando ele fala sobre a reencarnação para o Nicodemos. Nós vamos comentar essa passagem do Nicodemos também hoje, né? Então, olha, mais um pouquinho de tempo, o mundo não me verá mais. Ele já estava preparando, ele estava falando assim, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vai passar um tempo, o pessoal não vai ter nem ideia do que eu estou ensinando para vocês aqui. A coisa vai ficar feia. Porque o governante desse mundo está vindo. Então ele está falando, ele está dizendo assim, olha, quem vai começar a avançar agora sobre as coisas da Terra é o governante desse mundo, o materialismo, né? O chamado anticristo,
O anticristo, na verdade, é uma metáfora que diz respeito a tudo que é contrário aos ensinamentos de Jesus. E quando a gente está falando dos ensinamentos de Jesus, gente, por favor, nós estamos sendo dogmáticos, piegas, religiosos no sentido antigo, não. Pensem só numa coisa: falar de Jesus é falar da fraternidade universal. É falar do mundo de fraternidade, com os países em paz, as pessoas em paz, né? As pessoas dando as mãos, ajudando umas às outras. Esse é o reino do cristianismo, da previsão do Cristo que a gente espera para o futuro. Tá? Então, mas por enquanto, Jesus já estava falando, olha, quem vai avançar por enquanto agora é o governante desse mundo. Né? A coisa vai acontecer lá na frente. Eu lhes tenho dito tudo isso para que não sejam pegos de surpresa. Olha que legal. Eu já estava falando, eu estou falando isso para vocês, porque depois lá na frente vocês vão lembrar do que eu estou dizendo. Vocês não vão ser pegos de surpresa. A coisa vai dar uma piorada. Né? Aliás, isso acontece mesmo. Então, é na nossa vida. Quando a gente começa a querer mudar de vida para melhor, largar um vício, por exemplo, um mau hábito, os atavismos e as tendências do passado parecem que nos puxam com mais força para o buraco. Né? Então, toda vez que vem um remédio, existe uma reação. Né? Essa reação que Jesus já estava prevendo. Eles, os opositores de todos os valores que Jesus ensinou, os expulsarão das sinagogas. De fato, virá o tempo em que quem os matar pensará servir a Deus. Aqui Jesus já está fazendo uma antecipação de todo o massacre religioso, que foi feito inclusive contra os judeus. Né? Aí nós incluímos as cruzadas, perseguição e lutas e guerras em nome de Jesus, a Inquisição, pessoas sendo mortas em nome de Jesus. Olha que aberração. Gente, isso é uma aberração. Né? As cruzadas, derramamento de sangue. Vocês não têm noção do que aconteceu nas cruzadas, né? Quer dizer, muita gente já estudou. Mas se vocês pegarem livros especializados, vocês vão ver, existem relatos de que lá em Jerusalém, durante o conflito mais acerbo, mais intenso, o sangue batia na canela das pessoas, eram rios de sangue. As pessoas estavam ali em poças de sangue que cobriam as canelas. Né? Relatos da época. O Chico Xavier, uma vez conversando com a Hebe Camargo, esse vídeo está no YouTube. Depois vocês pesquisem. Né? Entrevista da Hebe com o Chico em 1985. O Chico fala com a Hebe assim: Hebe, proporcionalmente falando, lá na época das cruzadas, eles não tinham os armamentos de destruição em massa que nós temos hoje. Mas, se a gente for guardar as proporções, o que aconteceu lá foi muito pior do que as guerras que acontecem hoje. Né? Se a gente for guardar a proporção, considerando que eles não tinham os equipamentos de destruição em massa que a gente tem hoje. Então foi feio. Tudo isso em nome do Cristo. A gente empunhou a espada, invadimos aldeias, matamos pessoas porque não pensavam como a gente. Né? Queimamos no passado médiums na fogueira, né? Porque ali a jovenzinha estava tendo uma visão e porque não se encaixava com o nosso dogmatismo religioso, mandamos para a fogueira. Tudo isso foi feito em nome do Cristo. Jesus já estava falando, olha, eles vão te matar e vão achar que te matando eles estão servindo a Deus. Vão falar ainda que estão matando em nome de Deus, para botar ordem nas coisas. Vocês sabem que foi o mote da Inquisição, né? A grande justificativa na época era essa: nós temos que abafar esses rebeldes que estão tentando trazer interpretações diversas para as Escrituras, porque senão eles vão destruir o nosso sistema. Né? Jesus já sabia de tudo isso naquela época. Mais um pouco de tempo e vocês não me verão. Mais um pouco mais e vocês me verão. Olha que legal. Aliás, essa expressão, isso eu não consigo trazer para vocês hoje, mas essa expressão pouco de tempo, você encaixa ela numa equação judaica com base nos ensinamentos lá do livro de Daniel. Você consegue calcular. Ela é uma expressão idiomática, ela significa um período específico. Tá? Então tem um período da ausência e depois o período do retorno. Tá? E o Apocalipse fala sobre isso. Ele usa exatamente essa expressão, mais um pouco de tempo, mais um pouco de tempo. Aí você tem que saber usar ali as chaves, né, de leitura para compreender a mensagem. Mas Jesus está falando, olha, vai ter um período de ausência no planeta, vai parecer que eu nunca vim aqui, vamos dizer dessa maneira, né? Mas vai passar depois um outro tempo em que a minha presença retorna para o planeta. Vocês me ouvirão dizer...
E ouviram dizer: vou, mas voltarei para vocês. Eu lhes disse todas essas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Ruach HaKodesh, eu vou explicar o que é uma expressão judaica que foi interpretada como Espírito Santo, mas é muito mais do que isso, tá? O conselheiro, o Ruach HaKodesh, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará tudo. Então, olha, aqui já tem outros pontos importantes da promessa de Jesus. Ele está dizendo, naquele mesmo conselheiro, lembram que ele falou que ia mandar no futuro, que seria semelhante a ele, que seria o Consolador. Vamos entender isso daqui a pouquinho. Que o Pai vai mandar em nome dele, olha só, então não seria ele, de novo ele confirma que não seria ele voltando, né? Em pessoa física, que viria representando Jesus, em nome dele, para ajudá-lo. Vai lhes ensinar tudo. Ah, peraí. Como assim? Eu aprendi no passado, antes de estudar o Espiritismo, que tudo que havia de ser dito a respeito dos ensinamentos de Jesus já foi dito. E a gente não precisa de mais nada. Está tudo aqui, ó. Já está tudo na Bíblia, não precisa de mais nada. Não, se você está pensando desse ângulo, você está deixando de ler esse trecho aqui, ó, porque o próprio Cristo falou que havia mais a ser ensinado. Estão entendendo isso aqui? Se ele está falando que o conselheiro que viria no futuro vai ensinar mais coisas, vai ensinar tudo, é porque naquela época ele não podia ensinar. Vocês lembram daquele primeiro trecho que ele fala assim, eu ainda tenho coisas para dizer, mas o mundo ainda não pode receber? Então, pois é. Então a humanidade evolui e a cada passo da sua evolução ela vai aprendendo um pouquinho mais. Bom, essas coisas vos tenho dito estando entre vós. Mas, não, perdão, aqui eu... Deixa eu ver se eu repeti. Não, aqui é só uma outra tradução que eu trouxe da Bíblia de Jerusalém, que tem um trechinho aqui que acrescenta. Ela diz assim, olha, essas coisas vos tenho dito estando entre vós, mas o Consolador, o Espírito Santo, aí ele já substitui aquela expressão, que a gente vai ver o que significa. Que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo, e vos recordará tudo que vos tenho dito, tudo que vos disse. Ora, então, esse Consolador que ia vir no futuro, ele ia resgatar os ensinamentos de Jesus, que ficaram afastados e perdidos e esquecidos. Por quê? Porque na previsão de Jesus, ele ia fazer a gente recordar tudo que ele ensinou. Estão entendendo o encadeamento da promessa, da profecia? Ótimo. Aqui é fantástico, né? Aqui ele fecha com chave de ouro. Tenho ainda muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não as podem suportar nesse momento. Então, gente, eu tenho tanta coisa para falar para vocês. Vocês não vão dar conta de entender agora. Vocês imaginam se Jesus explicasse as dinâmicas e as questões do plano espiritual que a gente conhece hoje com o Espiritismo? Que os iniciados do Egito, muitos deles já sabiam, já conheciam, mas era um conhecimento que ficava restrito a pouquíssimos estudiosos da época, e ainda não tinha condição de ser espalhado para a população em geral. A humanidade hoje já tem condições de compreender isso. Nós vamos conversar sobre essas questões, né? Mas o próprio Cristo falou, gente, olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês não vão suportar agora. O que é suportar? Você não vai cair na cabecinha de vocês não vão entender, né? Hoje tem muitas coisas que a gente já consegue entender a respeito do plano espiritual com os ensinamentos da física, né? Com as descobertas do ser humano aí no campo da ciência. Você já tem parâmetros de analogia para entender tudo que está ali explicado e que hoje os espíritos nos ajudam a compreender, né? Mas o próprio Jesus já tinha falado, pessoal, segura a onda, não é assim, as coisas vão chegando aos poucos. Vocês sabem que os judeus já conheciam essa realidade? Olha que legal. Uma coisa que a gente precisa entender é que o cristianismo medieval filtrou, ele tirou, jogou para debaixo do tapete muita coisa que os judeus já sabiam, né? Os judeus falavam, eles ensinavam que existiam duas leis, né? Os ensinamentos, vamos colocar assim, melhor dizendo, Torá no sentido de ensinamento. Existia a Torá do mundo superior, existe, né? Os ensinamentos do mundo superior e a Torá revelada, que é a Torá trazida para os homens. E os judeus já ensinavam que a Torá do mundo superior, ela era paulatinamente revelada para a humanidade
de acordo com a sua capacidade de compreensão. Os textos antigos falavam isso, eles já sabiam disso, né? Então, existem as leis superiores, e a nossa compreensão dessas leis superiores, ela vai aumentando, ela vai se ampliando no nosso passo evolutivo. Né? É exatamente isso que Jesus está falando aqui, olha. Gente, tem coisas aí da Torá do mundo superior. Vocês não vão dar conta de entender agora, não. Todavia, quando o Espírito da Verdade vier, quando chegar a hora desse cara aparecer na Terra, né? Ele os guiará a toda a verdade. Ele vai ser um guia e vai conduzir vocês no conhecimento da verdade. Porque não falará por iniciativa própria. Ou seja, ele não vem como um indivíduo autoral para trazer um ensinamento dele. Né? Eu sou um novo guru para poder trazer uma revelação, a minha revelação, não. Ele não vem para falar de iniciativa própria, mas dirá apenas o que houve, ou seja, as coisas que ele aprendeu, que foi trazido para ele ensinar para vocês. E lhes anunciará acontecimentos futuros. E quando ele chegar, ele ainda vai falar para vocês, olha, e hoje dá para vocês entenderem isso e no futuro vai acontecer mais coisas. Estão entendendo, gente? Então, aqui, uma coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte, Jesus está mostrando que o conhecimento que ele traz para a Terra é um sistema aberto de compreensão. Não é um sistema dogmático fechado. Se a gente já entender isso, nós já ganhamos muito. É um sistema aberto, porque sempre fica uma janela para o futuro, para a nossa compreensão, que vai se dilatando na medida do nosso amadurecimento espiritual. Certo? Eu lhes disse todas essas coisas com a ajuda de ilustrações. Olha isso, que lindo. Entretanto, vem a hora em que não lhes direi mais nada de forma indireta. Olha isso, gente. Falarei abertamente a respeito do Pai. Olha lá, na mesma sequência, ó. João 16. Ele está falando, gente, eu estou trazendo coisas para vocês com ilustrações, usando a analogia do carneirinho, do camelo, da corda, da ovelhinha, do aprisco, né? Do trabalhador. Ele usava elementos ali do cotidiano das pessoas para poder ensinar coisas profundas. Então, hoje eu ainda falo com vocês de maneira que indireta, olha. Vocês já tinham lido isso? Eu falo para vocês, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu caí para trás, eu não sabia de nada disso. Porque isso não é ensinado para a gente não é introduzido a essas questões. Jesus estava falando, a gente ainda está ensinando para vocês ali, como a criancinha que está recebendo a papinha na boca. Mas vai chegar um dia que vocês vão receber o manjar. Vocês vão receber alimento substancial, vocês vão receber coisas mais intensas, né, mais profundas. Falarei, aqui, olha, abertamente a respeito do Pai para vocês. As coisas vão se escancarar. O conhecimento da realidade espiritual, da realidade divina, da formação aí do cosmos, tudo isso vai se escancarar. Aliás, vocês estão vendo o que está acontecendo agora? Algo recente, né? Hoje está na moda falar do filme da Barbie, né? Mas a coisa mais importante que está acontecendo agora na história do mundo é o depoimento daquele membro da inteligência norte-americana, que é o David Grush, que foi lá no Congresso norte-americano falar sobre o juramento que o governo norte-americano tem parte de naves de civilizações extraterrestres e corpos biológicos. E ele foi lá jurando, né, um juramento legal no Congresso norte-americano, que traz sanções penais se ele estiver mentindo. E já entregou lá uma lista de testemunhas de pessoas envolvidas, porque ele é membro da inteligência, ele tem autorização para falar sobre isso, né? E o Congresso norte-americano agora está pesquisando. E nunca houve, então, uma testemunha com essa credibilidade, com esse teor, né? Isso é uma das coisas mais importantes da história da humanidade. Vocês acham que isso não tem tudo a ver com o conhecimento do cosmos, do universo? Vocês estão achando que Deus é o Deus num grãozinho de areia do planeta Terra? Não, ele é Deus da praia inteira. Ele não é pai só da Terra, de um grãozinho ali, não. Ele é Deus, não é esse deusinho bairrista que a gente fecha aqui, não, meu deusinho aqui do jeito que eu quero ver. Não, Deus, gente, é o Deus do cosmos. Se você não abrir sua cabeça e entender o sistema do cosmos, a gente ainda vai estar nutrindo essas visões religiosas ultrapassadíssimas, que geram cisânia,
geram guerra, geram ódio, né? Ódio às diferenças, tudo contrário que Jesus ensinou para a gente, né? Então, Jesus já estava prevendo ali, olha, que muita coisa ia ser revelada para a humanidade. Vamos fazer um inventário, então? Um apanhado de tudo que foi ensinado para a gente? Por quê? É o seguinte, você pode não concordar com tudo que eu estou falando aqui hoje. Você pode discordar de tudo, falar, não, eu não concordo com o Consolador, é isso aí, Marco. Você vai explicar para a gente. Mas uma coisa você não pode duvidar. O tal do Consolador, que ele falou que viria, ele precisa ter tudo isso aqui, ó. Eu coloquei na lista. E a lista continua no próximo slide. Ele tem que ter tudo isso. Por quê? Porque se ele não tiver, é contrário ao texto. Então, são os pressupostos que Jesus explicou que viriam caracterizar esse tal do Consolador que chegaria para a humanidade no futuro. Tá? Ou seja, é um checklist. Se você acha que o Consolador é outra coisa, então você vai pegar esse checklist e vai ver se bate. Né? Se as coisas estão batendo. Se não tiver, né? Quem sabe o que a gente está trazendo para vocês aqui realmente é o real, né? Então vamos lá, olha. Ele falou para a gente que seria um outro conselheiro, não seria ele. E ele viria como um consolador, então ele tem essa característica de consolar. A gente vai entender por quê ele vem nos consolar. Seria semelhante a Jesus, viria pelo Espírito da verdade, ficaria com a humanidade para sempre. O mundo não poderia recebê-lo, faltou acento ali, desculpa. O conselheiro, né, tem vinculação com essa visão judaica do Ruach HaKodesh, que a gente vai ver daqui a pouco. O Consolador seria enviado em nome de Jesus. O Consolador ensinará tudo. O Consolador recordará tudo que Jesus ensinou. Jesus ainda havia muito o que dizer, mas a humanidade não poderia suportar naquela época. Mas, quando o Espírito da Verdade chegasse, ele guiaria a humanidade em toda a verdade. O Espírito da Verdade não falaria por iniciativa própria. O Espírito da Verdade apenas reproduziria o que ouviu para transmitir. O Espírito da Verdade anunciaria acontecimentos futuros. Jesus falou aos homens daquela época por meio de ilustrações. E chegaria a hora em que Jesus não falaria mais de forma indireta, falaria abertamente a respeito do Pai. Então, isso aqui é o apanhado de tudo que nós lemos aqui até agora. Bom, e aí? O que é esse tal desse Consolador, então? Né? Como que isso se concretizou? Como que essa promessa de Jesus se concretizou na Terra? Vamos antes só explicar, né? Eu falei para vocês daquela leitura que o dogmatismo religioso traz como a visão do Espírito Santo, mas que na cultura judaica é muito mais rica. O Ruach HaKodesh, no contexto do pensamento judaico, ele significa uma série de coisas. Em primeiro lugar, olha, é a presença de Deus, que pode se dar através dos anjos, dos chamados anjos, dos espíritos, né? É uma manifestação da presença de Deus, orientando e inspirando as pessoas. Então, a inspiração, que se diz ser uma inspiração através do Espírito Santo, é qualquer forma de inspiração, que nós sabemos hoje que é uma inspiração conduzida pela aproximação de espíritos superiores, quando se trata de uma inspiração superior, obviamente. Também tem relação com a inspiração divina, né? Na Bíblia hebraica, a expressão é frequentemente associada à inspiração profética, olha, o que a gente chama hoje no Espiritismo de mediunidade de presciência. O que é mediunidade de presciência? É aquela mediunidade que capta eventos que poderão acontecer no futuro. Que todo mundo aqui já deve ter experimentado. Se nunca experimentou num grau ou no outro, conhece pessoas que já experimentaram. Né? Às vezes um sonho que você tem com uma pessoa que você não vê ela há 50 anos, né? Eu estou exagerando, e aí, de repente, você sonha com ela e na manhã já encontra com ela na rua. Né? Tantos avisos que a gente tem aí durante o sonho, tudo isso é mediunidade de presciência, né? Também tem a ver com essa inspiração divina. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que é uma expressão muito fluida. E os judeus, eles não sabiam definir muito bem naquela época. A nossa definição hoje, com a teoria da mediunidade, é muito mais exata, muito mais precisa, muito mais científica, né? É isso que o Espiritismo nos ajuda. E a gente já começa a entender a importância e o papel do Espiritismo na atualidade, né? Então, olha, ajudava os profetas no discernimento, na compreensão que eles não teriam de outra forma. Também tem a ver com a sabedoria, com o entendimento, está associado a sabedoria e o entendimento imbuindo indivíduos com talentos ou percepções especiais.
né? Como a sabedoria dada a Bezalel para criar o tabernáculo. Então, por exemplo, são aquelas intuições que você tem para fazer uma determinada coisa. Olha, eu acho que eu vou seguir um caminho X ou Y, né? Tudo isso é o que foi dogmatizado hoje como tal do Espírito Santo, né? Mas Jesus estava falando o quê? De inspiração superior, inspiração espiritual. Estão entendendo? É isso que eu quero trazer para vocês. Bom, e aí, para a gente entender essa missão do Consolador, eu vou só trazer algumas passagens do Evangelho que mostram, de uma maneira assim, inquestionável, que Jesus estava mostrando, explicando para os homens daquele tempo, que ele mesmo estava abrindo caminhos diferenciados de compreensão. Ele estava mostrando para os homens daquela época que ele estava acrescentando coisas que eles não estavam entendendo e até alterando ensinamentos errados do passado. Ele estava corrigindo compreensões erradas do passado, né? Por que isso é importante? Porque um religioso dogmático, ele parte do suposto de que ele é dono da verdade e que aquela interpretação que ele faz de determinada escritura é o ponto final da questão. E você sabe o que Jesus fez? Ele, sempre que ele podia, ele mostrava, não, não é isso, é aquilo. Ah, mas os fariseus do templo, os grandes judeus estudiosos da palavra, estão sustentando para a gente que é isso. Ele falava, não, não é isso, é aquilo outro, né? Igual como, por exemplo, a samaritana do poço conversa com Jesus e fala com ele, mestre, como que nós devemos adorar a Deus? Nos templos, como ensinam os judeus, dentro dos templos de pedra, ou nas montanhas, como ensinam os saduceus? E aí, os samaritanos, né? E aí, Jesus vira e fala, olha, em verdade, eu vos digo que tempo chegará em que nós vamos adorar a Deus nem nos templos, nem nas montanhas, mas em espírito e em verdade. Então, Jesus está mostrando para ela que o altar é íntimo. Não é o templo de pedra que importa. Olha como que ele destruiu, ressignificou, né, anos e anos de traduções dogmáticas apegadas ao templo de pedra. Tem muita gente achando que o Messias não vem se não for construído o terceiro templo lá em Jerusalém. Se o templo não for erigido lá de novo, no local lá do Domo da Rocha, né, onde tem aquela cúpula dourada lá hoje, em Jerusalém, o Messias não vem. Olha que religiosidade mais apegada a questões físicas, que próprio Jesus desconstruiu e mostrou para a gente que não tinha nada a ver, né? Então, Jesus sempre nos dava lições nesse sentido. E aqui em Marcos, olha que interessante. Os fariseus, que eram os doutores da lei, se aproximaram dele, perguntando, mestre, é lícito ao marido repudiar a mulher? Sabe o que era repudiar a mulher? Era o seguinte, além de você divorciar por sua livre e espontânea vontade, você jogava a pessoa na rua da amargura, abandonava ela materialmente. Hoje, nem nas leis humanas isso é possível, né? Você não abandona a pessoa assim sem nada, né? Saindo de um compromisso, de uma sociedade conjugal, você não faz isso, né? Mas naquela época, eles acreditavam que isso era lei divina, porque o Moisés havia ensinado para eles. Então eles foram lá perguntar para Jesus sobre isso, né? Então, olha, o marido pode repudiar a mulher? Ele respondeu, o que você ordenou Moisés? O que Moisés ensinou para vocês? Eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Não só divorciar, mas dar o chute, né? Dar o pé na pessoa. Aí Jesus fala, Jesus então lhes disse, por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós esse mandamento. Mas como assim? Gente, você sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está explicando para vocês, isso não é lei superior, não é lei divina. Isso foi criação do Moisés. E o Moisés criou isso porque o coração seus era duro, feito pedra. Aí você fala assim, mas espera aí, tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. Gente, não é assim não seja ingênuo. Né? Aqui tem muita coisa misturada, tem crenças, tem coisas de época, não é assim não. O próprio Jesus está mostrando. Né? Ele está falando assim, não, o Moisés usou esse recurso com vocês no passado, porque o coração seus era endurecido, feito pedra. Né? E olha, ele ainda fala assim, ele escreveu, o próprio Jesus fala, quem que foi que escreveu? Foi Moisés, foi ele que resolveu baixar essa lei lá para vocês, ou seja, uma lei civil, não é uma lei superior. Estão percebendo? Jesus ressignificando as coisas e ensinando de acordo com a capacidade de cada um de aprender? Pois bem.
Alguns fariseus, na mesma passagem, né? Eu peguei agora a passagem de Marcos aqui. Ele respondeu: o que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de vossa repudiar. Jesus então lhes disse: por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu. Aqui, na verdade, eu destaquei só o ele escreveu de novo, né? Vamos lá. Outra. Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais. Jesus falando: vocês sabem o que foi ensinado para os nossos antepassados. Não assine, não assassine. E quem cometer assassinato estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo: quem demonstrar ira contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Ora, veja como Jesus ressignificou a coisa. Ele virou para o pessoal e falou assim: vocês aprenderam no passado que vocês não podiam matar. Você tinha que deixar a faquinha guardada lá na cintura, né? Porque senão você estava em débito com a lei divina. Mas hoje eu já posso dizer para vocês o seguinte: uma coisa é que seus pais aprenderam, outra é o que eu já posso dizer, ó. Eu lhes digo hoje, né? Quem demonstrar ira, se você estiver se irando no seu coração, você já está sujeito a julgamento. Você já é réu da sua consciência. Sabe por quê? Porque um assassinato e um extremo desse tipo começa no coração. Então ele já estava ensinando a gente a cortar o mal pela raiz, arrancar a erva daninha pela raiz. E por que ele já estava falando assim? Hoje eu já posso ensinar isso para vocês. Porque os homens daquela época já tinham condições de entender essa questão. Então ele estava alterando a compreensão da lei. Ou seja, Jesus era dogmático, gente? De jeito nenhum. Ele está mudando tudo, ele está ressignificando, ele está ensinando coisas novas. Né? Ele não era dogmático. E aí vem uma mensagem do Chico, que está lá no livro Consolador. Não vou ler essa aqui hoje não, desculpa. Vou pular porque o tempo está apertado, né? E aí a gente começa a entender uma coisa. Quem que é esse Espírito da Verdade que estava lá sendo prometido como o Consolador, que seria o porta-voz do Consolador prometido pelo Cristo? Na introdução, no prefácio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, vejam quem assinou. Estão lendo aqui? O Espírito da Verdade. Vamos ler o trechinho? E aí eu vou contar para vocês a história desse Espírito da Verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Isso aqui é uma passagem da Bíblia. Jesus fala que quando viesse esse momento de renovação, em outros trechos do Evangelho, ele fala assim: olha, Deus vai colher, ele vai organizar os anjos dos 4 cantos dos céus, e eles vão descer na terra e vão colher as pedras de tropeço. Ou seja, eles vão colher os desvios, os escândalos, os erros, os enganos. Né? Então, aqui o Espírito da Verdade está falando: olha, aquilo que foi ensinado para vocês está acontecendo agora. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas vão ser restabelecidas. Olha o restabelecimento dos judeus, a fase de regeneração. Né? Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas vão ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu, essas vozes também é um símbolo, está no Evangelho, está no Apocalipse, ressoam como sons de trombetas, os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós os convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens e irmãos, a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que estás no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade. Bom, Kardec pegou esse fragmentozinho de uma mensagem que foi recebida por um dos médiuns com os quais ele trabalhava, com a assinatura do Espírito da Verdade. Então vamos entender um pouquinho sobre ele. Quando, por volta de 1850, o Kardec começa a estudar os fenômenos espirituais que estavam acontecendo ali, não só na França, mas na Europa inteira, ele recebia cartas e psicografias e mensagens assinadas por grandes homens, por personalidades conhecidas, e ele não aceitava, com relação a questões difíceis, uma resposta se não tivesse 10 confirmações de outros médiuns que não estivessem em contato uns com os outros.
né? Ou seja, ele não aceitava esse tipo de contato para ter certeza que aquela comunicação proveio de uma fonte superior, né? Era um método que ele adotou para poder ali selecionar as mensagens que ele recebia dos espíritos. Mais importantes, ele assinava como Espírito da Verdade. Esse Espírito da Verdade, numa das reuniões que o Kardec estava participando, eles usavam um método da cesta de bico. Vou explicar para vocês mais ou menos como funciona. Já viram essas cestinhas de treliça que a gente às vezes usa para guardar pão? Pois é, lá na França, o que eles faziam? Eles pegavam a cesta de bico, essas cestas de treliça, cravavam o lápis lá no fundo da cesta, então a ponta ficava para fora e ficava bem firme. Aí eles amarravam a alça da cesta no teto, às vezes no lustre, qualquer outro local que ficasse firme no teto, e essa cesta ficava ali solta em cima da mesa e eles colavam papel, né? E o lápis ficava raspando em cima da cesta. Aí começava a reunião, eles davam as mãos, faziam a prece, a cesta começava a movimentar sozinha, sem ninguém colocar a mão, e ela começava a escrever, né? Esse foi um dos vários métodos que eles foram desenvolvendo no início do contato com os fenômenos espirituais que explodiram naquela época, né? Bom, numa dessas reuniões, essa cesta vem e ela fica assim presa, apontando o lápis para o Kardec, né? E aí vem uma comunicação em seguida do Espírito da Verdade falando, olha, você nos levou a sério, nós estamos também levando você a sério, estamos aqui à sua disposição. Ele marca um horário com o Kardec, ele estaria sempre com ele, e ele fala assim, vou te ajudar a, inclusive, corrigir os erros. E o Kardec fala que isso acontecia mesmo. Muitas vezes ele passava uma tarde inteira resumindo ali as comunicações que ele compilava, chegava na reunião da noite e o Espírito da Verdade virava e falava assim, olha, vai lá na página, no parágrafo tal, que você escreveu hoje, que você vai se deparar com um erro. Aí o Kardec conta que ele chegava em casa, ele pegava o texto e realmente falava assim, nossa, que descuido, realmente eu errei aqui. Até na revisão o Espírito da Verdade ajudava ele, né? E ele ficou ali curioso, mas por que esse nome, Espírito da Verdade, né? Existe o Espírito da Mentira, que nome mais diferente que é esse? Ah, sim, você quer entender? Então você vai lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 em diante, você vai obter a resposta. É esse trecho que nós estudamos aqui agora. O Kardec, então, ele percebeu que esse Espírito da Verdade era aquele que havia sido prometido por Jesus. E tudo se encaixou. Por quê? Porque era um outro enviado, resgatando os ensinamentos de Jesus, ampliando a nossa capacidade de compreensão para coisas que a humanidade não tinha condições de entender naquela época. Todos aqueles pressupostos que nós lemos, eles são preenchidos pela missão dos ensinamentos dos espíritos que foram ali organizados pelo Kardec. Então, o Kardec entendeu que aquela compilação de ensinamentos, aqueles 5 livros maravilhosos que ele deixou para a humanidade, são ensinamentos dos espíritos, era nada mais, nada menos do que a concretização da promessa de Jesus 2000 anos antes, quando a humanidade já estava madura para colher os frutos de um ensinamento um pouco melhor. E aí a gente tem que entender que o que abriu o caminho, e ajudou muito a abrir caminho para a vinda do Espiritismo, foi o advento da ciência. Porque a ciência, ela já nos mostrava outros ângulos de compreensão da lei natural, da lei divina, fora dos dogmas. Antigamente, na Idade Média, por exemplo, você não podia questionar nada. Se você tivesse uma dúvida e não acreditasse naquilo, você estava sujeito a morrer na fogueira. Depois que veio a ciência, que emancipou o ser humano, né, dessas algemas aí da ignorância, as coisas já podiam ser estudadas com mais clareza. Então, era um momento propício que a humanidade tinha para poder receber esse novo corpo de ensinamentos. O Kardec, então, entendeu que ali a gente estava recebendo a promessa, a concretização da promessa do Consolador. E por que ele é o Consolador? Né? Por vários motivos. Um dos principais é o fato de que o Espiritismo nos tira da incredulidade. A gente vê hoje aí, até com tristeza, né, pessoas sustentando que o mundo foi criado em 6 dias, né, e Deus descansou no 7º, e que o planeta Terra tem só 6.000 anos. Ora, tudo contrário que a ciência moderna fala.
E por que então que as pessoas ficam insistindo nessas leituras literais? Porque elas não conseguem fazer o casamento que o Espiritismo nos mostra. Por exemplo, o Espiritismo, lá no livro A Gênese, o Kardec mostra que aqueles 7 dias do livro do livro de Gênesis, né, que é o primeiro livro da Bíblia, são fases geológicas, é uma metáfora, falando sobre fases da formação do planeta. Hoje você pega a ciência e se encaixa, uma coisa encaixa na outra. Mas se eu sou uma pessoa de olhar dogmático, eu vou falar assim, não, Deus fez o planeta em 7 dias. Você fala assim, gente, mas isso é científico. Você sabe o que isso causa? E o Kardec fala muito sobre isso. Isso gera incredulidade. A pessoa que tem um pouquinho mais de razão, ela fala assim, eu não vou acreditar nisso. Né? Eu não consigo mais aceitar essas coisas porque isso parece história para criança. Né? A ciência já está me mostrando que não é por aí. E o Espiritismo, então, está mostrando que há uma união. A gente está agora sendo atualizados. Vocês já viram quando o seu telefone celular recebe uma notificação lá da atualização? Né? Olha, tem um sistema operacional novo aqui para você, né, atualizar seu telefone. É o que a gente está recebendo. Né? A gente está recebendo um suplemento de atualização para a gente abrir a nossa cabeça e entender um pouco mais. E por isso que a gente fica consolado. Sabe por quê? Porque a gente consegue entender o funcionamento de Deus, da vida, o propósito da encarnação, por que eu estou sofrendo, por que eu estou passando por determinadas coisas, sem aquelas explicações que no passado não nos ajudavam em nada. O Chico Xavier, determinada oportunidade, ele estava em casa, foi visitado por um padre, né? E o padre virou e falou assim, olha, Chico, eu não consigo aceitar esse seu Deus, né? Aí o Chico vira e fala assim, ó, seu padre, eu respeito muito a opinião do senhor, mas eu não consigo ver um pai verdadeiro no Deus que condena um filho para a vida eterna no inferno e que não dá oportunidades, né, de refazimento. Então a pessoa às vezes erra numa existência e ela vai ficar o resto da eternidade queimando no fogo do inferno. Essas coisas hoje não fazem mais sentido para a gente. Esse não é um Deus que é o todo sabedoria, todo justiça, todo amor, todo bondade. A gente já tem condições hoje de compreender tudo isso. E a reencarnação está na Bíblia. Então, se vocês pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão perceber que tem um monte de passagens lá que Jesus estava falando da reencarnação, de maneira direta ou indireta. Uma delas é a passagem que Jesus conversa com o Nicodemos. Na passagem com Nicodemos, vejam só, Nicodemos, ele era mestre dos fariseus. Ele era um dos principais estudiosos da cultura judaica. Ele vai escondido à noite encontrar com Jesus lá na casa, né, talvez para não queimar o filho dele, né, ou talvez para não gerar conflito e atrito com os outros colegas, mas ele já entra lá onde Jesus estava dormindo e fala assim, mestre, bem sei que você és vindo de Deus, porque não fosses, não farias as coisas que está fazendo e que eu estou vendo. Aí Jesus vira e fala para ele assim, pois bem, Nicodemos, então em verdade eu vos digo, se você quiser ver o reino dos céus, você vai ter que nascer de novo. O queixo do Nicodemos cai lá no chão e ele fala assim, mestre, olha, vejam como que ele entendeu. Como posso eu, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Então ele entendeu que Jesus estava falando com ele de reencarnação. E essa semana eu descobri um livro de ensinamentos judaicos, onde um judeu estava explicando que essa expressão, entrar no ventre da mãe, é uma compreensão que eles já tinham a respeito da encarnação. É uma expressão idiomática da época, voltar para o ventre. Então, o Nicodemos usa uma expressão da época, né? Era uma expressão da encarnação e também, no caso, né, da reencarnação. Está falando assim, mas eu já sou velho, eu já estou formado. Como é que eu vou poder virar uma sementinha e entrar na barriga da minha mãe de novo? Aí Jesus dá uma resposta simples, até científica para a época, para a compreensão da época, né? Ele fala assim, calma, meu filho, não confunde não. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O espírito é como o vento, ele sopra onde ele quer. Então o espírito habita carne nova, é isso que ele estava falando com ele. Né? O espírito é maleável, ele entra em outra carne. Né? E aí ele continua abismado e Jesus fala com ele, pois é, Nicodemos, você que é mestre em Israel, não consegue aceitar essas coisas, imagine se eu vos disser as coisas dos céus. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, Nicodemos, você tem condição de entender. Até porque vocês sabem que muitos judeus acreditam na reencarnação, né? É uma linha judaica muito respeitada.
Então ele estava falando, você é mestre, você é professor aí, você sabe das coisas. Você não está aceitando isso? Se eu começar a te contar as coisas que virão lá com o Consolador, que vão ser reveladas para a humanidade lá na época do Consolador, hoje é uma compreensão fundamental para você ler a Bíblia, para tudo fazer sentido para a sua vida, e você, ao mesmo tempo, entender como que esse ensinamento te consola, ele te coloca num outro rumo. É como se a gente estivesse fazendo as pazes com a lei divina, com Deus. É um novo reencontro, que a gente tem, uma oportunidade nova que a gente tem de reencontrar com a vida, de reatar, restabelecer caminhos novos com a vida, né? Então, esse Espírito da Verdade, ele entra em contato com Kardec, do jeitinho que Jesus fala, que viria ali como um guia. Ele era o coordenador, ele fala para o Kardec, ele fala, eu sou o coordenador de toda essa falange de espíritos que está vindo comunicar no planeta agora, nessa oportunidade. Kardec viu que todos aqueles pontinhos que nós levantamos batem com a missão do Espiritismo, né? O Playstation também, o nosso horário já estourou, né? Vou só fechar aqui, rapidinho, hein? Vamos lá. Eu sou empolgado, gente. Se vocês deixarem, eu fico falando aqui, né? Olha que interessante. Como entender a palavra? Uma pergunta que foi feita para Emmanuel, mentor do Chico Xavier, ele responde no livro Consolador. Como entender a palavra da Bíblia quando nos diz que Deus falou a Moisés no Sinai? Aí o Emmanuel responde, estáis atualmente em condições de compreender que Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, apesar de suas características de legislador humano. Estava falando, olha, então vocês saibam que Moisés ali tinha muita coisa humana. É inconcebível que o grande missionário dos judeus e da humanidade pudesse ouvir o Espírito de Deus. Não é assim que funciona. Não existe esse contato direto com Deus com relação a humanos ainda no estágio evolutivo como nós estamos, né? Então, mas a Bíblia fala que era a voz de Deus. Mas os judeus sabem que aquele Espírito que se manifestou lá no alto do Monte Sinai, que é o Sar-Rapanim, que é o anjo das faces de Deus, os judeus messiânicos, sabe o que eles falam? Eles falam assim, esse Sar-Rapanim era o Mashiach, era o próprio Messias que já estava preparando o caminho, ou seja, aquele Espírito que aparece para Moisés, Moisés não pode nem ver o rosto dele, de tanta luz que ele emana, e por isso que ele é chamado de o anjo das faces de Deus, né? Era o próprio Jesus, ele já estava ali preparando Moisés, e ele fala para Moisés, ele fala assim, olha, eu vou diante de você preparar seu caminho, né? E ele fala, pode ir, você vai agora começar a jornada, eu estou indo na sua frente preparar o caminho de você, né? Então aqui a gente vê como que o Espiritismo vai nos ajudando a compreender coisas que no passado ficaram incompreensíveis. O Emmanuel também, né? No livro Emmanuel, a legislação de Moisés está cheia de lendas de crueldades, compatíveis com a época, mas escoimada de todos os comentários fabulosos a seu respeito, a sua figura é, de fato, de um homem extraordinário, revestido dos mais elevados poderes espirituais. O Emmanuel está falando, gente, Moisés é um médium fantástico, mas vocês não podem deixar de considerar que lá tem crueldades, né? Coisas assim, lendas, que eram história para boi dormir, né? Eram historinhas mesmo da época, ok? Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente for seguir a Bíblia à risca, a gente vai ter que fazer sacrifício aos animais. Está lá em Levítico, Deuteronômio, né? E a gente tem que sacrificar dentro do templo. Vocês sabem por que muitos dos judeus hoje não fazem não seguem esse rito? E eles argumentam que, como o templo foi destruído, eles não vão sacrificar mais os judeus, que eles transformaram esse hábito. Mas já tem gente dizendo que depois que for construído o terceiro templo, eles vão voltar a sacrificar os animais, que é uma lei divina. Ora, não é lei divina, né? Isso é primitivo. Isso está condizente com práticas da época. É isso que o Emmanuel está querendo nos dizer. Você não pode interpretar aquilo de maneira literal, certo? Bom, para fechar mesmo, na Idade Média surgiu um livro que é o conhecido como Imitação de Cristo, de um sacerdote chamado Tomás de Kempis. O Tomás de Kempis, ele percebeu o tanto de absurdos e de desvios que estavam sendo praticados em nome de Jesus, como, por exemplo, a simonia, que é a venda de indulgências, a venda de terreno no céu, né? Aquele mercantilismo em nome de Deus. E aí ele começou a estudar o Evangelho e falou assim, gente, o Jesus que eu estou lendo aqui na Bíblia não tem nada a ver com o Jesus dos cristãos. Aliás, foi uma coisa que o Gandhi falou uma vez, né?
O Gandhi uma vez falou que ele leu o Evangelho, que ele achou lindo. Só que ele achou que o que o Jesus está ensinando não tem nada a ver com o que os cristãos praticam. Ou seja, os cristãos estão totalmente distanciados do seu mestre, né? O Tomás de Kempis estava estudando ali o Evangelho e falou, gente, o que a gente está fazendo não tem nada a ver com o que Jesus ensinou, está muito distante. E aí ele fez, e compilou esse livro. Esse é um livro muito lido pelos católicos. E geralmente os católicos que estudam esse livro e que seguem são bons católicos. São os católicos que o Kardec fala, são os melhores católicos porque eles conseguem entender a essência da coisa, né? Mas esse livro ficou muito famoso na época porque é uma espécie de tentativa de resgatar aquilo que é o mais importante dos ensinamentos de Jesus. Mas vejam vocês que curioso. Quando o Kardec começou a compilar os ensinamentos dos Espíritos, que nos ajudam a compreender a Bíblia Antiga, o primeiro nome que o livro recebeu foi Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Por que ele usou esse nome imitação? Porque ele estava se inspirando no Tomás de Kempis. Ele entendeu que os espíritos estavam fazendo a mesma coisa. Eles estavam tirando as pedras de tropeço, os enganos, estavam selecionando aquilo que é o mais importante para a gente compreender. Então, esse é um livrinho fundamental que todo mundo precisa conhecer. É um livro que vai te permitir um encontro com Jesus. Às vezes, você acha que conhece Jesus, mas você não conhece. Eu tive um encontro com Jesus, assim, eu conheci a pessoa dele depois que eu fui estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu tinha aquela arrogância de achar que eu sabia alguma coisa sobre ele, né? Aí depois que eu fui estudar, e o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, te ajuda a voltar para a Bíblia e depois entender as coisas como elas são, né? Aí você fala assim, gente, Jesus é totalmente diferente do que a gente aprende, né? Ele não ele não tem nada a ver com essas coisas horrorosas que são praticadas aí em nome dele até hoje. Nada a ver. Tudo isso são invenções dos seres humanos. Então, a missão do Espiritismo hoje é resgatar a pureza do Evangelho, resgatar a essência, para transformar a nossa vida e transformar o planeta. O Chico Xavier fala que o Espiritismo hoje é a última chance da humanidade para entrar no caminho de Jesus. E é o projeto. O grande projeto da humanidade hoje para o planeta é colocar a humanidade inteira no conhecimento por um caminho ou por outro dessas verdades que o Cristo nos ensinou, mas fora da intervenção humana, né? Do dedo viciado humano. Bom, gente, então para a gente finalizar, o que é o Espiritismo? O Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo. Esse conjunto de ensinamentos que a gente chama de Espiritismo foi o nome que o Kardec criou, um neologismo, para poder falar assim, olha, não é meu, é dos espíritos, né? Então aqui eu estou dando o nome de Espiritismo, mas é o Consolador prometido pelo Cristo, é aquela promessa hoje, chegando na Terra, promovendo a entrada da humanidade na nova fase, na última fase da nossa renovação. E é a partir de agora que as coisas vão começar realmente a se transformar no planeta, que a gente vai ver o planeta melhorando. Eu sei que hoje em dia é difícil a gente acreditar nisso por conta da turbulência, mas o Kardec diz, já previu isso, que se iria acontecer. Não vamos ficar presos no que está acontecendo hoje. O que hoje está se passando no mundo é um momento pontual. O futuro nos aguarda, né, com a humanidade renovada. Às vezes, o ensinamento terá que vir pela dor, né? Pode vir em determinados contextos de dor. Mas, como diz o Chico, se acontecer, a humanidade vai ressurgir das cinzas mais bela, mais pacífica e mais fraterna, né? Então, a gente precisa conhecer o Espiritismo, a gente precisa tirar a religiosidade desse palco de guerra, de conflito. Já repararam que tem pessoas que se tornam religiosas e se tornam elitistas e começam a fazer distinção, você é assim, você é assado. Ao invés do Cristo estar servindo para unir, ele tá sendo usado para desunir, para criar cisânia, para criar ódio, né? Ódio dentro das famílias. Determinadas pessoas da nossa família, às vezes a gente não pode nem falar que é espírita, porque senão você é excomungado, né? E as pessoas, elas não conseguem entender que nós espíritas, nós somos cristãos. A gente entra, às vezes, você está andando na rua com a Bíblia na mão, né? Aí o pessoal vira para a gente, você entra no centro espírita com a Bíblia, o pessoal fala assim, mas você é evangélico? Eu falo assim, não, eu sou espírita. Mas o que você está fazendo com a Bíblia debaixo do braço? Aí a gente brinca com a pessoa. Você tem uma hora para poder te explicar o que é o espiritismo? Se você tiver uma horinha, aí eu vou tentar te mostrar que o espiritismo é cristão. Então, o que é o espiritismo, gente? É o resgate, é a terceira fase que o próprio Jesus previu que ia vir para a humanidade
para tirar o ensinamento dele do lodo, tirar o ensinamento dele de toda essa sujeira, essa contaminação que foi criada pelo dedo viciado humano. Ok? Bom, já falei demais, agradeço muito aí pela paciência de todos. Né? Aqui fica só uma pincelada, um convite inicial para a gente começar a estudar esse corpo aí de ensinamentos que é tão importante para a nossa vida. Ué, você que manda. Agradeço muito, viu? Obrigado. Obrigado. Todos nós temos ouvido ensinamentos novos que você colocou para nós. Podemos pedir para você fazer uma prece de encerramento para nós? Querido Mestre Jesus, agradecemos imensamente por essa casa maravilhosa que nos acolhe, um celeiro de trabalho, de oportunidade de serviço. E possamos, Senhor, todos nós nos matricularmos nas linhas e nas frentes de auxílio que essa bendita célula nos proporciona, porque nós sabemos que são disciplinas a que nos submetemos e que nos permitem a renovação do nosso ser, a mudança do nosso estado mental, a troca de rumos, a alteração das nossas vidas e o encontro com a felicidade verdadeira que nós temos tentado buscar, encontrar nos prazeres fugidios, no hedonismo, no materialismo em geral. Tantos corredores sem fim e sem saída que nós já enfrentamos, nenhum deles nos levou àquilo que a gente buscava. E possamos, então, conceder um momento, uma chance para essa luz que o Espiritismo nos traz. Quem sabe, como nós acreditamos, esse caminho nos será útil, como tem sido para tantos de nós, nos tirando dos abismos do crime, dos desvios, da conduta inútil, improdutiva, nos tirando do ócio, da perda de tempo e nos colocando em sintonia com aquilo que produz frutos verdadeiros e eternos que nós vamos levar no nosso coração para sempre. Ilumina, Senhor, cada um que está aqui, a família de todos que estiveram aqui conosco, e que nós possamos retornar numa outra oportunidade, estudando esse alimento da alma. Que assim seja. Então,